Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Desbloqueando Salesforce, um podcast onde a gente conversa sobre como desbloquear todo o potencial do Salesforce aí na tua empresa e aumentar teus ganhos com isso. Se não me conhece, eu sou o Rafael Dalla, tô aqui com o nosso expert em Salesforce, Ariel Dornelles. E Ariel, belezinha? E aí, Dala, beleza? Tudo certo. Lembrando que esse podcast aqui é idealizado pela SR Consulting, a maior consultoria em Salesforce do sul do Brasil e também a mais indicada pela própria Salesforce. Então, se tu tiver com o Salesforce travado aí na tua empresa, é com a gente que tu tem que falar. A gente vai desbloquear todo o potencial do Salesforce aí na tua empresa para tu aproveitar essa Ferrari que tu contratou. Lembrando também de deixar teu like, já se inscrever aqui no canal. Se tiver na televisão, agora tá mudando ali, eu tava olhando, tá mudando algumas televisões, tá mudando o menu do YouTube, mas apertou no botão ali do controle, vai aparecer um botãozinho para tu te inscrever. Só clicar ali onde tem o logo do canal que tu vai conseguir se inscrever. Se tiver sentado no sofá e não quiser fazer isso, tem um QR Code rolando aqui na tela, que é só tu ler ali também e vai fazer a tua inscrição através do QR Code. E se for no celular também, aí daí é facinho, né? Só um botãozinho. E para dar start a esse nosso podcast de hoje, eu queria saber, Ariel, na tua opinião, pra gente começar, quais são os maiores riscos que tu vê hoje de uma empresa que não tem os dados unificados em uma ferramenta só? Ali, que acaba atuando com uma ferramenta de marketing separada, outra de vendas, outra de atendimento, e não tem isso tudo centralizado em um lugar. Que riscos que tu enxerga dessa fragmentação aí? Boa. A gente já começa direto ao ponto, né? Sim. Esse assunto ele foi sugerido, né, pra gente trazer aqui, porque de fato é uma dor de várias empresas, né? E a gente já comentou em outros episódios também, de que é um caminho meio que comum. As empresas acabam trilhando esse caminho como uma dor de crescimento, vamos dizer assim, né? Então a empresa ela começa pequena, mais embrionária, ela tem o seu controle numa planilhazinha no Excel, etc. Aí ele vai evoluindo, daqui a pouco ele já bota um outro sisteminha, só que é um sisteminha mais simples, né, até pelo poder de investimento inicial e maturidade, etc. E aí daqui a pouco, só que essa ferramenta ela não dá conta de toda a necessidade ou de todo o aparato que tu pode ter quando fala em gestão de funil e relacionamento com clientes, né? Sim. Funil de vendas e etc. Acaba se tornando necessário eu começar a complementar essa ferramenta com outras ferramentas. E aí a gente começa, não necessariamente só por aumento de ferramentas, às vezes até aumento de tamanho de empresa mesmo. Então eu começo a criar departamentos, começo a ter mais pessoas, e daqui a pouco eu não tô conseguindo ter muita... vamos dizer, uma comunicação bem homogênea, né? Então, acaba tendo essa, vamos dizer, duplicidade de dados, espelhamento de dados, ou essa visão míope, sabe? Eu não ter uma visão unificada do meu cliente. O primeiro ponto que eu diria é esse, assim, que é o reflexo, né, negativo já de eu não ter essa ferramenta, esse ecossistema integrado, é ter dados espalhados e duplicados ao longo de planilhas, sistemas, departamentos. Inclusive, a gente já trouxe em alguns outros momentos aquele problema dos silos de dados, né? Então, daqui a pouco, dependendo do tamanho da tua empresa, às vezes tu não sabe nem que um departamento contratou uma ferramenta X. Sim, né? sim, sim. Então, quanto mais daqui a pouco planilhas de controle, dados duplicados do cliente que daqui a pouco não estão nos sistemas oficiais ou sistemas satélites da empresa. Então, a primeira dor assim, grave que a gente vê seria essa questão de dados, tá? Uhum. E aí isso vai refletindo na falta da visão 360 do cliente. Então, no momento em que eu tenho esses silos de dados, eu tenho esses dados espalhados, daqui a pouco o meu time não sabe que outro departamento tem tais informações, ou eles estão fazendo o controle paralelo dessas informações em outros locais, eu acabo daí, de fato, tendo essa miopia do meu cliente, eu não tenho a visão 360 dele, e daqui a pouco eu posso estar fazendo abordagens ou ações mesmo com esse cliente que não deveriam ser tomadas, sabe? Ou eu deveria agir de um jeito e tô agindo de outro por falta de informação. Um exemplo clássico daqui a pouco é tentar fazer uma nova venda para um cliente que está insatisfeito. Uhum. Entendi. Então, por exemplo, tu fez a ferramenta de NPS do cara. É uma ferramenta por fora. Ou daqui a pouco o teu time de marketing implementou o NPS e salvou o NPS numa planilha. E tu tem o teu CRM com a tua visão 360, em tese, do teu cliente, mas tu não tem integrado o Não NPS. subiu essa informação. Exato. Aí tu vai chegar lá e vai ver, pô, o cara é um detrator, ele tá muito insatisfeito, ele contratou um serviço nosso,
e não foi entregue até agora. Uhum. Como é que o meu comercial vai abordar ele? Vai dizer, vamos, quem sabe, vamos fazer isso aqui, né? Sim. Então, não só que o objetivo seja vender, mas até pra olhar isso, cara, o teu time ficar de olho nos detratores, né? Pra Sim. conseguir, daqui a pouco, a tua área de Customer Success. Quem são os detratores da minha empresa aqui? Que eu tenho que dar uma atenção. Pô, vamos entender por que eles são detratores hoje. Quais são os gaps? Sim. E aí, então, tu consegue, no momento que tu tem essa visão unificada dos dados, aí tu vai conseguir tomar melhores decisões. Uhum. Um outro reflexo importante é a baixa produtividade do time, tá? Uhum. Que é um reflexo, porque pensa num seguinte cenário, onde eu tenho várias planilhas ou várias ferramentas que elas não estão interligadas e eu tenho um volume de dados muito grande, daqui a pouco, né, o dinamismo que a gente tem hoje com mecanismos de, sei lá, até coisas físicas, eventos, eu tenho ações, ou no digital eu vou ter uma campanha de marketing, etc. O volume de dados que a gente trafega hoje em dia é muito alto. Uhum. Então, se eu uso ferramentas dispersas, diversas e que não estão integradas, eu vou ter um retrabalho muito grande, uma Sim. propensão de erro muito grande para conectar tudo isso. Então, um exemplo que a gente traz já seria não ter a ferramenta de coleta de leads integrada ao teu CRM. Uhum. Ou a tua ferramenta de e-mail marketing, Sim. etc. Então, tu teria que ficar dependente de uma ação manual, de uma carga, né? Exportar de um lado, mandar para o outro, etc. E o famoso Alt Tab também rolando. Alt Tab rolando, muita... exatamente. Um outro agravante de ter várias ferramentas que não se conversam e não estão no mesmo ecossistema acaba sendo a rigidez do teu processo. Né? Às vezes tu não tem muita flexibilidade para adaptar ele daqui a pouco para as nuances do teu negócio. Então, por exemplo, eu tenho uma ferramenta, um CRM X, uma ferramenta de e-mail marketing Y, e ela tem comportamentos diferentes, que daqui a pouco dentro da suíte dela poderia, se eu tivesse tudo dentro da suíte dela, eu poderia ter algumas vantagens de integração e etc. Uhum. Mas no momento que eu tenho cruzado várias ferramentas que não se conversam, eu acabo estando mais limitado, né? Dependendo da ferramenta, eu não tenho tanta abertura de APIs disponíveis para fazer integrações e por aí vai. Então a gente acaba ficando muito limitado ao escopo, ao que aquela ferramenta fornece de integrabilidade. Uhum. Né? E, por último, acho que também ainda, que é talvez o mais importante, é que daí, devido a essa dificuldade ou essa falta de integração dos dados, a gente acaba não tendo uma confiabilidade alta ou a possibilidade de identificar, de metrificar o ROI, né, dos sistemas e das iniciativas. Então, daqui a pouco eu tenho o meu CRM, eu tenho um funil comercial, ou sei lá, um software de prospecção de cadência de vendas, de ritmo de vendas. E eu tenho um outro software que é para fazer ingestão de leads. Eu tenho um outro terceiro que é para fazer o pós-venda. Eu tenho um outro e por aí vai indo. No momento em que eu tenho todos esses, esse leque aí de ferramentas e se eu não consigo integrar eles da forma correta, eu acabo não conseguindo ter toda a visão dos dados para a gente conseguir, de fato, daqui a pouco eu conseguir extrair um relatório o quanto as minhas iniciativas de e-mail marketing estão refletindo em conversão ou em retenção, o quanto que a ferramenta de ritmo de vendas está integrada com o meu CRM ali certinho e eu estou conseguindo tirar as métricas tanto do funil ali da parte de inbound do marketing, quanto dos meus BDRs, SDRs ou dos meus closers, né? Então, se a gente não tem esses dados todos integrados, eu acabo não tendo muita confiabilidade, eu não vou conseguir extrair essa métrica de ROI, né? De como se eu tô conseguindo tirar resultado disso. Sim, entendi. Cara, e antes tu falou da questão da visão 360 ali, o que tu considera hoje já ser uma visão 360? Eu acredito que não tem um denominador, assim, ou uma barra mínima. Agora eu tenho a visão 360 do cliente, ali, sabe? Eu acho que ele é muito dinâmico conforme a tua maturidade de negócio. Mas o que eu diria é que daqui a pouco tu tá com problemas de visão 360 do cliente é quando tu tem silos de dados. Então, por exemplo, cara, eu tenho, sei lá, na minha empresa, fazendo um exercício, tentando fazer um exercício bem didático. É assim, cara, reflete sobre a tua empresa, todos os departamentos ou cargos, cadeiras, funções, pessoas que
interagem com o teu cliente. Tem algum ponto de contato com o teu cliente, ou com o lead, etc, né, com o teu público-alvo. É o meu time de marketing, é o meu time de pós-venda, é o meu time de atendimento, etc, etc. No momento em que tu traqueou tudo isso, cara, beleza, esse aqui é o meu 100% de hoje. Eu tenho um time de cobrança que interage com o meu cliente, eu tenho um time de pós-vendas, de retenção, customer success, não sei. Beleza, mapeei tudo isso. Agora, dentro dessas áreas, o que já está no teu CRM e o que não tá? Onde é que estão os dados? Sim, todos eles estão vendo a mesma coisa ou Exato. cada um tá vendo de um jeito? Exatamente. Entendi. E aí, nisso, tu vai começar a ver, cara, por exemplo, não, tá todo mundo vendo o mesmo cliente. E tá vendo os mesmos dados? Os dados são os mesmos? Sim ou não? E aí, daqui a pouco, tu vai ver que tem casos assim, ó. Olha, o time de marketing tem uma base de dados de cliente que não é a do time do financeiro. Claro. Entendeu? Sim. E assim, por isso que eu falei que é difícil a resposta do Visão 360, porque depende da maturidade da tua empresa. Daqui a pouco, cara, tu consegue ter informação de tracking de rede social, qual post ele curtiu. Isso é top, isso é uma visão 360 muito massa. Sim, num nível muito... Sabe? Um nível muito legal. Mas daqui a pouco, cara, não. Primeiro, o meu arroz com feijão é... Eu tenho que dar um bom atendimento, eu tenho que saber quem é meu cliente já e quem não é meu cliente. Né? Essas coisas. Sim. Então, se tu vê, cara, todos os pontos de contato hoje que tu tem, ou que são os teus prioritários pontos de contato que tu quer garantir que seja homogêneo, que estejam os dados mais corretos possíveis, aí beleza, vamos fazer esse exercício. Se eu tiver que me ver um relatório dos clientes inadimplentes, da onde que tu vai tirar essa informação? Entende? Eu também faço, eu tô falando isso porque eu faço isso nesse trabalho que eu tava fazendo ali de eu tô fazendo um mapeamento, né, do nosso CRM aqui para automatizando alguns processos, etc. E aí eu comecei a fazer entrevistas dentro do time com as pessoas que são responsáveis pelo processo. Da onde que tu tira essa informação? O fulaninho me manda essa aqui. Tá, fulaninho, da onde que tu tira essa informação? Tal. Aí eu vou fazendo um mapa mental ali. Tu vai, um fluxograma. Vai seguindo a informação. Exato. E aí, beleza, agora eu tenho um desenho, um diagrama mesmo, de fluxo de negócio, de informações, etc. Agora eu consigo transformar isso num backlog de implementação para eu automatizar esse processo. E aí isso vai estar dentro do meu CRM e aí eu vou estar enriquecendo ou chegando mais próximo de ter a visão 360 do cliente. E, cara, como que, na tua opinião, a unificação ali dos dados, ela acaba impactando na tomada de decisão estratégica, principalmente nesse momento que tu tá fazendo essa puxada de dados ali pra ver relatórios, né? Como que tu tem percebido que isso impacta nas decisões, no teu raciocínio pra tomar decisões? Esse episódio, inclusive, eu acho que faz parte disso, né? Exato, esse episódio saiu de uma análise de relatório de funil, né? Então, acho que é um bom exemplo. E, assim, o que eu tenho visto, tá? Agora eu tô conseguindo ter uma visibilidade muito maior e isso tá impactando em previsibilidade. Então, por exemplo, a gente tem agora traqueado todo o nosso funil e etc. E os tempos, né, disso tudo. Então, tanto de qualidade de leads que estão vindo, oportunidades que estão sendo geradas, atividades ali de follow-up que a gente tem feito, conversões. E aí, com base nisso, a gente até tava falando isso internamente ali com o nosso head de operações, de que agora com as métricas do funil a gente vai conseguir casar isso muito com a esteira de formação de pessoas. Então, por exemplo, cara, quanto que eu tô investindo em mídia nesse mês? Quantos leads eu tô adquirindo esse mês para virarem leads qualificados, para virarem reuniões, oportunidades, propostas, assinar contrato e montar time? Quanto tempo leva até eu chegar assim, tá assinado o contrato e eu preciso montar um time agora? E aí, indo agora para outro departamento, estamos monitorando o lead time da nossa formação de desenvolvedores Salesforce, formação de talentos. Então, quanto tempo a gente leva para preparar um novo profissional no mercado que já esteja apto a tocar projetos Salesforce nas nuvens core? Então, a gente consegue conciliar o timing de formação desse profissional com o timing do funil para ter a previsibilidade. Olha, no funil, provavelmente, cara, a gente vai estar fechando tantos negócios em novembro, em dezembro de 2025, em janeiro de 2026. E aí, com base nesse funil e nos escopos, né, das demandas que estão sendo orçadas,
qual que seria o capacity, né, o esforço necessário de profissionais de desenvolvimento para implementar esse projeto. Aí a gente já consegue delimitar, beleza, quando é que eu preciso começar essa turma para fazer a imersão deles, formar eles tecnicamente e com conceitos de CRM, para que daí eu consiga estar direcionando eles para os projetos. Cara, tu consegue me dar um exemplo prático ali de como que a integração entre vendas e marketing aumenta essa eficiência comercial? Tem alguns, mas assim, ainda trazendo o exemplo da SR, tá? Hoje é Salesforce by SR. E para dar um exemplo um pouco diferente do que eu falei agora de conectar vendas com operação para formação de desenvolvedores. Eu tenho as minhas campanhas de marketing que estão integradas com o meu CRM, estão integradas com o meu funil comercial e o meu time comercial está aderente ao CRM e dando feedback. Com base nisso, eu tenho o meu relatório de performance de campanhas. Então eu consigo ver, vamos pensar assim, hoje, digamos, até para não... Digamos que a gente tá, sei lá, a gente tá gravando em maio de 2026. E eu quero fazer um exercício da minha safra de abril, beleza? Na SR a gente trata safras como períodos de mês, né? Então, beleza. Todos os leads que eu adquiri no mês de abril de 2026. E a gente tá em maio, então já encerrou o mês, tá fechado. Fechou. Eu consigo ver, cara, eu consegui captar 200 leads. Desses 200 leads eu tive 5 qualificados. Pô, foi uma perda alta. O que aconteceu? A gente consegue traquear os motivos de perda. Então, elencar alguns tipos de motivos de perda. Daqui a pouco eu tô colocando ali de que é sem perfil, né? Não é o nosso ICP. Ou eu tô colocando não tem orçamento, etc. Isso daí é um exemplo de como que a integração, né? Essa integração, ela vai gerar benefício para os dois lados. Primeiro porque a gente tá mais... ao metrificar todas essas informações, eu consigo saber quais... Pô, o que eu devo ajustar para que eu consiga melhorar tanto as minhas campanhas de marketing como as minhas taxas de conversão. Então, por exemplo, daqui a pouco, se o meu comercial tá dando muita perda de oportunidade porque a gente tá perdendo por preço para concorrência, pô, como eu, como marketing, posso daqui a pouco ajudar a quebrar essa objeção. Vamos trazer aqui alguns cases de alguém que contratou uma consultoria só olhando por preço e se ferrou. Ó, daqui a pouco sai um episódio de podcast, daqui a pouco sai um artigo, alguma coisa assim. Então a gente consegue preparar estratégias e melhorar o marketing com base no feedback do comercial, e a gente consegue melhorar o comercial com base no feedback do próprio comercial ou do marketing. Então, por exemplo, o principal motivo de perda tá que o público... Eu não tô com o público-alvo, acertando o público-alvo. Porque, vamos dar um exemplo. São empresas que nunca tiveram um CRM e já querem ir pro Salesforce. E por algum motivo daí eles sempre esbarram que não é mais caro do que eles imaginavam. Ou, sabe, alguma coisa nesse sentido. Beleza, agora como que eu vou tanto direcionar as minhas campanhas para eu chegar daqui a pouco, cara, vamos então chegar em pessoas de empresas de tal porte. Então daqui a pouco, ao invés de eu me comunicar para pessoas que estão buscando um CRM, para quem está buscando resolver dores desse CRM, ou seja, já tem Salesforce e estão querendo otimizar a operação deles. Então eu consigo mudar a comunicação do marketing para que eu consiga daí atrair o meu público correto e melhore as taxas de conversão. Entende? Show, entendi. Quando a gente fala de atendimento de cliente, quais são os ganhos que tu enxerga ali por ter essas informações centralizadas dentro do Salesforce? Um exemplo que eu dei já é essa questão de evitar uma abordagem equivocada, né? Então, essa questão de daqui a pouco teu time comercial tentar vender para quem é detrator ou tá com algum caso em aberto, tá insatisfeito com algum atendimento. Eu tenho alguns pontos. Como usuário, né? Aquela coisa de toda vez que tu entra em contato com o atendimento, tu precisa ficar explicando sempre as mesmas coisas. Cara, isso pra mim é um dos principais ganhos pra mim é esse, é não ter que ficar explicando 10 vezes a mesma coisa. Fazendo um jabá ali dos bots, dos chatbots da Salesforce, esse problema não acontece, tá? Porque se tu utilizar os chatbots ali da Salesforce,
ele fica na visão 360 do cliente como uma timeline. Com Ele todas tem as memória conversas. ali. Tem memória, tá persistido ali, tá salvo no banco de dados deles. Sim. Então, se, cara, por algum motivo, sei lá o que aconteceu, o atendente não deu prosseguimento no atendimento, outra pessoa vai pegar esse chamado, ele vai ver todo o histórico que tava ali. E isso é uma coisa que me incomoda bastante também, porque eu vejo que também acontece comigo, isso que tu falou. Muito atendimento de WhatsApp, isso é uma coisa que eu vejo que popularizou demais, a automação de WhatsApp. Nossa, tem que ter automação de WhatsApp. Só que as pessoas realmente não sabem fazer, não sabem implementar ela. Sim, a Uma qualidade jornada é muito baixa. E o tempo todo tem que repetir as informações. E aí tu vai retomar uma conversa, porque hoje em dia a conversa de WhatsApp tá assim, tu manda uma mensagem hoje, o cara te responde amanhã, tu responde depois de amanhã e por aí vai. Sim. Esse delay aí, e quando o WhatsApp tá integrado com essas ferramentas e etc., tem muito desse problema, porque daí a gente tava numa conversa que tá alongada, em questão de duração mesmo, Sim. né, de tempo cronológico. Só que daí, no momento, as ferramentas lá, por debaixo dos panos, elas encerram a sessão, e quando tu manda a mensagem de novo, o cara perdeu o histórico anterior. Sim. Ele não tem o histórico anterior. Então, várias vezes eu recebi a mensagem, tá, alguma novidade quanto a isso? E aí, ele só vinha assim, isso o quê? O que o senhor gostaria? Como que eu posso te ajudar? Eu, aí eu mando um print. Cara, a mensagem que tá aqui em cima. Tá aqui em cima. Só que eles não têm a visibilidade. Eu entendo que pro sistema deles, eles não têm a visibilidade. Ele não tá verdadeiramente falando no WhatsApp ali contigo, né? Só que no mesmo WhatsApp, a experiência é péssima. Claro. Exato. Não é ridículo, sim. Cara, e como que as outras áreas se beneficiam dessa visão 360? Tipo, de que jeito a área de TI, a área de negócios consegue se beneficiar dessa solução única ali dentro do sistema? Considerando uma empresa nos moldes da SR, que é uma prestadora de serviços, né? Ou seja, a gente tem o nosso escopo de trabalho é um projeto, implementação de software, etc. A gente tem benefícios para a área de implementação, a área de projetos, que a gente chama, porque o CRM já está todo integrado, a gente já tem todos esses dados. A qualquer momento, a gente tem um processo de handoff, né, que chama, que é a passagem do comercial para a operação, no momento que assinou o contrato e tudo mais. E aí ali é feito tanto um handoff quanto um kick-off do projeto, né? Então o handoff é o comercial dando todo o briefing sobre o que já foi negociado com o cliente, quais são as expectativas, etc. Se quiser, dentro do CRM tem todo o histórico do que foi negociado com o cliente, sabe? A proposta que foi enviada, o escopo de trabalho e tudo certinho. E aí, com base nisso, então, é transportado para o time de operação para que a gente consiga fazer um onboarding ali do projeto da forma correta, né? A gente não tenha retrabalho, não tenha que, refazer daqui a pouco algum assessment, alguma outra conversa que foi feita anteriormente, já para não se perder nenhuma informação. Então, nesse exemplo, é bem útil, é bem aplicável. E também, daí, tirando para a área de TI, assim, outras áreas, tem muitas áreas que também são serviços que são implementação de projetos. Até a gente recentemente fechou com uma construtora. Então, o que acontece? O CRM integrado, ele pode, no momento que o comercial finaliza o negócio e ele começa a operacionalizar o projeto, só muda de tecnologia para construção civil, né? Sim, claro. Então, as mesmas questões, as mesmas funcionalidades, elas podem ser implementadas para o teu time de operação. Outros departamentos que podem se beneficiar, por exemplo, o time financeiro, né? Para ter previsibilidade de fluxo de caixa, como é que tá o fluxo de vendas, né? Como que estão sendo feitas as vendas, quais são as condições de pagamento desses clientes, né? Para ter uma previsibilidade de caixa e etc. E se tu chegou até aqui, tá se sentindo também preso nessa parte aí de planilhas, talvez em vários sistemas desconectados, ou então naquela hora que a gente conversou sobre a questão de analisa todos os setores da tua empresa, todos eles estão vendo a mesma coisa e a tua resposta é não, a gente quer te dar um presente. O primeiro passo para desbloquear todo o potencial do teu CRM, do Salesforce na tua empresa, é um processo de assessment. O que é esse processo de assessment? É uma imersão. A SR vai fazer uma imersão na tua empresa e entender todos os gaps. Quais são as dificuldades para conseguir integrar todos os sistemas e ter toda essa visão 360 graus ali dentro do teu próprio Salesforce. Esse processo de assessment, ele pode custar seus 10, 15, 50 mil reais, dependendo da complexidade e tamanho do teu projeto.
Mas para quem assiste o podcast, a gente dá esse processo de assessment de presente. É de graça. Como que faz para ter acesso a ele? Lê o QR Code aqui na tela ou o link que vai estar aqui na descrição. Entrou no site da SR, vai ter lá a solicitação de contato ali da SR e vai ter um espaço para tu colocar um código. Esse código a gente vai liberar agora aqui no podcast. Tu colocou o código lá na solicitação de contato, a gente já vai saber, o nosso time de sales lá da nuvem de sales, o time de vendas, já vai ter lá dentro do próprio Salesforce essa informação que tu ganhou esse processo de assessment. E o link vai ser... O link não, o código vai ser... Unificação? Pode ser. Fechou então. Código unificação. Lê o QR Code aqui na tela ou então clicou aqui no link da descrição. Tu preencheu ali com o código unificação, a gente vai receber aqui o teu contato e vai ter o maior prazer em te entregar de presente esse processo de assessment para destravar todo o potencial do CRM aí na tua empresa. E, já conectando a próxima pergunta aqui, para quem consegue ter essa visão 360, Ariel, quais são os principais benefícios que eles têm ao ter essa visão 360 ali dentro do Salesforce, de um só CRM? O primeiro deles, que a gente já até falou, né, sendo um pouquinho repetitivo, é tu conseguir implementar a tão sonhada visão unificada do teu cliente. Sim. Fazer com que todos consigam enxergar os mesmos dados e uma visão como um todo, do cliente como um todo. Uhum, tá? uhum. Então, Conhecer de verdade o cliente. Conhecer de verdade o cliente. Toda a empresa, né? Exato. Toda a empresa conhecer de verdade o cliente. E, óbvio, a gente tem, em alguns casos, vão ter informações sensíveis que nem toda empresa vai poder acessar, mas isso é totalmente configurável dentro do CRM também, então é bem tranquilo de fazer. O segundo ponto de sinergia é a integração entre as áreas, né? Porque, que nem eu trouxe o mesmo exemplo, o exemplo da SR com a integração do marketing e vendas ali no nosso funil, a gente acaba tendo uma integração muito maior entre os departamentos, né? Uhum. Que às vezes acaba tendo muito essa questão, né, do embate entre marketing e vendas nas empresas. Só que no momento em que tu tem o CRM interconectado e essa roda essa engrenagem vai se retroalimentando ali, acaba que o teu time ele vai ficando mais integrado e ele vê que dando feedbacks de qualidade sobre os leads que estão vindo e vice-versa, assim, tendo de fato essa sinergia entre as áreas, isso reverbera na tua área, na qualidade dos leads que estão vindo, ou então tu vai ter mais insumo para saber quais são as objeções que os clientes estão tendo para tu conseguir abordar melhor, né, fazer melhor a tua comunicação ou atrair o público certo. Então, a gente acaba tendo esse benefício aí da integração entre os departamentos. Outra questão é a automação de processos, né? Então, no momento em que a gente tem todo o ecossistema Salesforce, com as nuvens, etc., a gente tem uma integrabilidade muito maior. Às vezes já vem nativamente integrado, não preciso fazer nada, eu já tenho disponível, as informações disponíveis por estarem na mesma base de dados. Mas eu também tenho uma sinergia muito, muito maior, né, para eu conseguir integrar a ferramenta de marketing com a de atendimento ou a de vendas. A gente consegue automatizar bastante desses processos e ganhar muita performance, né, e evitar erros manuais, né, de processos ali que ficariam de responsabilidade de humanos. Um outro ponto que a gente tem de vantagem é essa experiência personalizada, né? Então, no momento que eu tenho a visão 360 do cliente, eu consigo entender exatamente qual é o cenário daquele cliente que eu estou atendendo. Né? Isso é importante. No momento que a gente não tem essas informações salvas ali no CRM, eu não consigo ter isso na minha visão 360, como é que eu vou dar um atendimento de qualidade para alguém que eu não conheço, eu não tenho os dados ali, eu não sei qual foi o histórico, daqui a pouco, que oportunidades que já teve no funil referente a esse cliente, que atendimentos eu já dei a esse cliente, como é que foi o nível de satisfação em relação a esse atendimento, qual o nível de engajamento dele com a minha marca, com a minha empresa, em redes sociais ou eventos, feiras, qualquer coisa, né? Então, se tu tem essas informações, tu consegue personalizar muito mais, né? E fazer um atendimento muito mais sob medida. Uma outra vantagem é, de fato, essa integração, ela habilita ali, ou possibilita com que a gente consiga, de fato, extrair o ROI, né, e aferir o ROI das nossas iniciativas. Então, tanto da implementação, tu pode conseguir medir o ROI da implementação da ferramenta, quanto o ROI das tuas iniciativas enquanto operando a ferramenta, né? Aham. Então, eu fiz uma campanha de marketing nova, etc, e tá tudo integrado, eu tô conseguindo metrificar, coletar os dados corretamente, eu vou conseguir extrair todos os relatórios, né, as informações, e eu vou conseguir tomar decisões embasadas em dados, né?
E isso acaba afetando em resultado, né? Isso é bem importante. Um outro ponto que eu ia mencionar é que, assim, no momento em que tu escolhe o ecossistema Salesforce, tá tudo ali dentro, embarcado, tu acaba ganhando, vamos dizer, não é que ganhando, mas assim, tu acaba não tendo que se preocupar, isso acaba ficando a cargo da Salesforce, é de garantir a escalabilidade e a governança, né? A segurança dos dados. Então, no momento que tu tem todos os teus dados centralizados numa única ferramenta, no Salesforce, no caso, eu não preciso ficar me preocupando em práticas de segurança na integração, né? Então, por exemplo, buscar do sistema externo X pro Salesforce, etc. Nessas integrações, acabam podendo ter vulnerabilidades, né? E aí, daqui a pouco, algum ator malicioso ali, mal intencionado, capta essas informações, dependendo do nível de sensibilidade, né, da informação que está sendo trafegada, tu pode ter um grande problema em mãos. Show. Então, no momento que tu tem isso dentro da Salesforce, ele já tem as camadas de segurança dele e ele tá tudo já dentro do mesmo, vamos dizer, do mesmo cercado. Né? Então, ela os dados estão seguros, armazenados ali. E a questão de escalabilidade, né, que nem a gente fala que o Salesforce ele já é preparado para ter o crescimento, é porque ele realmente consegue ter uma capacidade de processamento de dados muito, muito robusto, e ele consegue dar vazão para as maiores empresas do mundo, assim, né? Que tem uma maior quantidade de volume de dados, etc. Então esse também é um benefício bem interessante. E por último, não menos importante, que eu até falei ali no tomar as decisões embasadas, é tu ter uma cultura orientada a dados, né? E daí no momento em que tu tem isso tudo plugadinho, bonitinho, sendo alimentado e etc., com o tempo, com a maturidade, tu vai conseguindo construir essa cultura de decisão baseada em alguma cultura orientada a dados. Né? Essa cultura orientada a dados para tu tomar melhores decisões para o teu negócio, ver decisões estratégicas ali e conseguir habilitar realmente, né, desbloquear o potencial aí da tua empresa. Show. Pra gente finalizar, qual é o, assim, já que tu falou sobre desbloquear o potencial da empresa, qual foi a maior virada de jogo, assim, que tu já viu que uma empresa teve por centralizar esses dados, principalmente vendas, marketing e atendimento ali? A gente tem o case da Acelera aí, que foi bem bacana, onde o escopo da implementação foi exatamente esse. A gente implementou o Salesforce, o Sales Cloud, para o time comercial, com os funis de venda, diversos funis ali para diversos produtos que eles atendem, integrado com as campanhas de marketing ali. Eles são o fundador, o CEO ali, ele é uma influência de marketing hoje no mercado. Então ele tem um nível de maturidade de marketing avançadíssimo ali, né? E a pegada é total, né? De marketing ali. Então era impensável não integrar marketing com vendas ali, né? Nessa implementação. E no final, além dessa sinergia toda entre marketing e vendas, depois do contrato fechado, ir para o time de implementação das campanhas, né? Porque a Acelera aí, ela fornece materiais publicitários, né? Então, anúncios, campanhas ali, vídeos de celebridades, etc., para pequenos negócios, né? É um modelo bem bacana. E conseguindo integrar, fazer toda essa esteira fluir, eles conseguiram ter um aumento ali de ROI de campanhas extremamente significativo, que eu lembro que eles tinham... O ROI já era muito alto. Eu lembro que até virou case Teve um depoimento do próprio Ala Barros ali no YouTube, né, na Salesforce Brasil, trazendo os dados do case. Então ali tem todas as métricas ele falando, mas eu lembro também dele abrindo, teve uma palestra que eu participei e aí ele trouxe, né, o ROI das campanhas dele naquele momento. Então que antes Salesforce ele tinha lá um ROI 10, 11 e passou para ROI 17, sabe? Quase dobrou. E é um ROI bem alto, né? Claro, campanha, inclusive. Então, ali eu acho que, né, trazendo... A gente tem vários cases legais que às vezes falta a ponta de marketing, ou falta a ponta de atendimento, ou do comercial. Mas com as três nuvens juntas, o que se destaca, eu diria que é esse aí. Show de bola. Se tu chegou aqui, lembra de deixar o teu like, se inscrever aqui no canal, deixar um comentário, compartilhar esse podcast aqui com algum amigo, ou algum empresário, algum, de repente, diretor que esteja pensando em, de repente, trocar de CRM ou implantar um CRM robusto já na empresa e ter essa mentalidade de crescimento desde o início para conseguir acelerar verdadeiramente os seus resultados.
Lembrando também de favoritar esse podcast aqui no Spotify, Deezer, onde tu estiver ouvindo. Lembrando, esse podcast aqui é idealizado também pela SR Consult, a maior consultoria em Salesforce do sul do Brasil e também a mais indicada pela própria Salesforce. Quer desbloquear o potencial do Salesforce, é com a gente que tu tem que falar. E a gente vai tirar isso daí de letra. 100% de casos aí de sucesso na nossa carteira de clientes. E para seguir a SR Consulting nas redes sociais, Ariel, e o Ariel Dornelles também. É @srconsulting.io, o perfil no Instagram. SR Consulting referência em Salesforce no LinkedIn. Se quiser me encontrar, Ariel Dornelles no LinkedIn e @Ariel Dornelles no Instagram. Show de bola. Então, entre em contato com a gente que a gente vai desbloquear todo o potencial dessa super ferramenta aí na tua empresa. Um abração e até o próximo episódio. Valeu!